Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42. Pedi para algum irmão estar lendo. Atos 2, do 42 até o 47. Amém, obrigado. Os irmãos podem sentar. Para quem recorda, nós lemos esse texto há 2 domingos atrás na escola dominical. Foi o nosso texto básico. E meditando, pedindo ao Senhor a direção sobre o que pregar para este domingo, esse texto, mais uma vez, veio à minha mente. E Deus colocou ele no coração para estar trazendo a meditação nessa passagem da Escritura, nessa noite de domingo. Algumas coisas devem ser levadas em consideração antes da gente entrar propriamente no texto. A primeira é que a igreja tinha acabado de ser cheia do Espírito Santo. Quando nós vamos em Atos, no capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado, Pedro se levantando e fazendo o discurso, e como consequência do discurso de Pedro, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas foram salvas naquele momento. E logo em seguida, o texto de Atos começa a descrever a maneira como aqueles irmãos estavam se relacionando. E essa passagem do versículo 42 até o versículo 47 fala que os irmãos, por mais que tenham dificuldades, tiveram problemas e lutas, a gente vê isso no capítulo 6, viviam de maneira harmoniosa. O que mostra que a quantidade de pessoas não significa necessariamente uma desordem. Ao contrário, a igreja de Atos tinha as lutas, as mazelas deles, mas, mesmo assim, era um exemplo para a sociedade onde eles estavam inseridos. Então, o tema que Deus tocou no meu coração para essa noite é elementos de uma comunidade saudável. A Bíblia nos dá todo o respaldo e toda a orientação que nós precisamos para ser uma comunidade de fé, para ser uma igreja saudável, tanto internamente, na nossa relação aqui dentro da igreja, como também lá fora, com aqueles que ainda não conhecem o nome do Senhor Jesus. Então, nessa noite, eu vou estar falando com os irmãos sobre elementos de uma igreja saudável. A primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto, coisas que nós podemos observar nesse texto e que nós devemos perseverar em cima dessas coisas. Então, os primeiros elementos que nós podemos extrair daqui são coisas em que nós devemos perseverar. As primeiras coisas estão no versículo 42. Eu gostaria que os irmãos mantessem a Bíblia aberta para estarmos acompanhando juntos. A primeira coisa é na doutrina dos apóstolos. Aconteceu um concílio da igreja no ano de 381 depois de Cristo. O nome do concílio foi o concílio niceno-constantinopolitano, que justamente juntava os bispos da igreja de Niceia e parte daquele concílio, das coisas que foram decididas no concílio de Niceia, junto com alguns outros bispos também de Constantinopla. E uma das coisas que foram decididas, que foram sancionadas naquele concílio, é que a igreja é una, é santa, é católica no sentido da sua universalidade, e ela é apostólica. A igreja está firmada na doutrina que os apóstolos aprenderam de Jesus. Nós, como povo de Deus, nós, como corpo de Cristo, nós precisamos ser uma igreja que se pauta na doutrina que os apóstolos aprenderam de Jesus e que deixaram nas Escrituras. A igreja que se pauta na doutrina dos apóstolos, ela não é levada a qualquer evento de falso ensinamento. A igreja que se pauta na doutrina dos apóstolos, ela não deixa se levar por qualquer tipo de movimento, por qualquer tipo de nova onda, por qualquer tipo de apenas meras manifestações. A igreja, quando se pauta na doutrina dos apóstolos, ela é uma igreja saudável.
E essa igreja de Atos era sim uma igreja que perseverava. Ela não apenas se pautava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Nós, como igreja presbiteriana em Nova Betânia, como corpo de Cristo, nós precisamos perseverar na doutrina que os apóstolos aprenderam do Senhor Jesus. A doutrina como está expressa nas Escrituras, como está anunciada na palavra de Deus. Mas uma segunda coisa que nós devemos perseverar é na comunhão. A palavra utilizada aqui para comunhão é a palavra koinonia, que significa comunhão, comunicação, participação e companheirismo. Esse concílio de Nicéia e de Constantinopla também coloca a igreja como una. Somos um. A Bíblia fala que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A comunhão traz a ideia de que nós precisamos ser um, nós somos um como o corpo de Cristo. Nós somos um como o povo de Deus. A Escritura lança por terra qualquer tipo de partidarismo. Paulo no capítulo 3 fala bem assim: por acaso alguém foi batizado em nome de Apolo? Por acaso Paulo morreu no nome de alguém? Mas vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Só que a igreja que se pauta na doutrina dos apóstolos é uma igreja que tem comunhão. E nós precisamos perseverar na comunhão. Irmãos, andar em comunhão não é fácil. Andar em comunhão é muito difícil. Eu, por exemplo, sou muito difícil de aturar. Pergunta a Roberto se eu sou difícil de aturar. Pergunta a minha mãe quando ela vier daqui a uma semana se eu sou difícil de aturar. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos lutas. Só que a comunhão, nós precisamos perseverar nela. Nós precisamos lutar para que ela permaneça de pé. Precisamos ter comunhão com os outros. Uma das marcas da igreja primitiva que deu certo foi a comunhão. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Um outro elemento que também está presente na igreja apostólica e que a gente gosta muito, que a gente faz muito bem, é o partir do pão. Eles comiam juntos. Eles se alimentavam juntos. Eles estavam sempre comendo juntos e nesses momentos também acontecia a ceia do Senhor. Devemos perseverar, irmãos, em participar desse momento que é a ceia do Senhor. Hoje nós temos o privilégio de no mesmo culto ter os dois sacramentos bíblicos, que é o batismo e a ceia. Isso é motivo de alegria no nosso coração. De exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E eles perseveravam no partir do pão. Tanto na alimentação conjunta, como também na participação do sacramento da ceia. Desse meio de graça que é a ceia do Senhor. Irmãos, nós precisamos perseverar. Todo segundo domingo que tem Santa Ceia, nós devemos estar aqui para participar da mesa do Senhor. Isso é benefício para a igreja, isso é saúde para a igreja. E a igreja de Cristo Jesus, em Atos dos Apóstolos, perseverava na comunhão, na doutrina que vinha dos apóstolos, que eles aprenderam de Cristo, e também no partir do pão. Mas o outro elemento que esses irmãos perseveravam era na oração. Irmãos, a igreja precisa orar. Irmãos, a igreja precisa ser mais fervorosa nos seus momentos de oração. A saúde de uma igreja é medida pela quantidade de pessoas que frequentam a reunião de oração. É verdade que muitos têm faculdade, outros estão trabalhando de escala, só que outros não vêm porque não querem vir. Eu e você nunca seremos crentes saudáveis se não orarmos. E você pode pensar, não, mas eu posso orar em casa. Verdade, você pode orar em casa. Mas essa igreja foi uma igreja exemplo para o mundo, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e essas orações eram em conjunto. Se nós formos analisar o livro de Atos na sua sequência, nós vamos perceber que esses irmãos se juntavam para orar juntos. Eles estavam juntos para orar. Irmãos, nós precisamos nos unir mais para a oração. Nós precisamos estar mais diante do Senhor com a vida pautada na oração. Nós precisamos exercitar a oração das nossas vidas, tanto em conjunto como no particular. O crente que não ora é um crente raquítico espiritual. Talvez alguns irmãos se lembram, eu ainda era pequeno, de idade, não de tamanho eu ainda continuo. Eu ainda era pequeno e passava aquelas imagens da Etiópia, lá da África, aquelas criancinhas bem magrinhas assim, que faltava bater o joelhinho.
O crente que não ora espiritualmente, ele é como aquelas crianças. Talvez fisicamente ele está robusto, talvez fisicamente ele está bem, mas espiritualmente ele está morrendo, ele está raquítico, ele está fraco. O crente precisa orar. Mas outra questão que nós podemos aprender também desse texto é que o temor é um elemento fundamental para a manifestação da ação e do poder de Deus. O versículo 43 fala: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A palavra no original para temor aí é phobos, que é justamente a raiz da palavra fobia. Não que nós devemos ter fobia de Deus, mas é verdade que nós devemos ter nos nossos corações uma intensa reverência pelo Senhor. Nós devemos ter nos nossos corações reverentes ao Senhor Jesus Cristo. Devemos nos dobrar, entender a nossa situação diante do Deus que é todo-poderoso. Um exemplo claro disso foram as mulheres quando viram o Senhor Jesus ressuscitado, lá em Mateus capítulo 28. Elas poderiam correr até Jesus e abraçar Jesus, dar um beijo no rosto de Jesus e ficar festejando em volta de Jesus, mas o que elas fizeram? Abraçaram os seus pés e o adoraram. O abraço é sinal de intimidade, mas os pés é sinal de se prostrar, de reverência. A nossa relação diante de Deus tem que ser de aproximação, mas ao mesmo tempo de distanciamento, no sentido de que nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecador. Irmãos, uma igreja, quando tem temor de Deus, ela consegue enxergar a ação do Espírito Santo. Uma igreja, quando tem temor de Deus, ela consegue perceber quando Deus está agindo no meio do seu povo. Uma igreja, quando tem temor de Deus, vivencia nos seus dias a manifestação do poder do Espírito Santo. O texto fala que em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, nós precisamos voltar a ter temor. O crente, quando tem temor de Deus, ele pensa duas vezes antes de cometer um pecado, porque ele sabe que o Espírito Santo está o observando. Ele sabe que Deus está olhando para ele. Precisamos restaurar o temor. Então, a primeira coisa, nós precisamos perseverar. E o versículo 42 fala de coisas em que devemos perseverar, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E o versículo 43 dá um acréscimo quando diz que o temor é o elemento fundamental para a operação de Deus em nosso meio. Mas o segundo ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é que esses irmãos da igreja primitiva tinham tudo em comum como característica de ser uma igreja saudável. Eles tinham tudo em comum. Todos creram, que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. É necessário que estejamos no mesmo foco, que falemos a mesma coisa, como está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Um dos erros dessa mesma igreja de Corinto, como eu já disse mais à frente, é que eles não estavam todos juntos e cada um estava levantando a sua bandeira. Irmãos, o corpo de Cristo é um. Como igreja presbiteriana de Nova Betânia, como corpo do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos falar todos a mesma coisa. Não é unanimidade, ou seja, eu falo uma coisa e o outro tem que necessariamente concordar comigo e tudo. Não é isso, mas nós precisamos caminhar no mesmo foco, na mesma direção. Dificilmente um exército que vai à guerra e cada um fica atirando por um lado consegue sair vitorioso. Eu nunca vi um exército para a guerra, os irmãos que já serviram no exército, o Haroldo, o irmão Jalmi, com certeza eles não aprenderam isso no exército, que eles têm que chegar, se um dia que não aconteça, tomara, que o Brasil... E tem que ficar atirando cada um atira para o norte, outro atira para o sul, outro atira para trás, outro atira para cima. Não, nós precisamos ter o mesmo foco, nós precisamos caminhar na mesma direção. Esses irmãos tinham tudo em comum, versículo 44 fala, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, nós precisamos ser familiaridade, nós precisamos caminhar mais juntos, precisamos caminhar mais em concordância, em união, nós não podemos caminhar separados. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala muito bem sobre isso. Na oração dele, ele fala, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Para que o mundo conheça o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos demonstrar a nossa união em Cristo Jesus. Precisamos estar juntos.
Esses irmãos tinham tudo em comum. E isso deve ser um exemplo para nós também. Mas outra coisa que está nesse texto, o versículo 45 diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O texto, claro, que fala de uma conduta espontânea. O texto não obriga ninguém aqui a vender tudo que tem e dar para os pobres. Até porque se eu fosse vender tudo que eu tenho, eu não ia vender nada, porque eu, Diego, não tenho quase nada. Né? Só ia vender minhas roupas e os livros. Eu acho que dificilmente alguém compraria. Mas o texto não orienta isso. O texto fala de uma ação espontânea. Nós vemos o exemplo disso em Barnabé. Barnabé, movido por Deus, vendeu tudo que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Aqueles que não fizeram isso de coração, que foi Ananias e Safira, e deram só parte, não deram tudo, morreram. Deus exterminou eles. Irmãos, o ambiente de avivamento é perigoso, porque Deus faz de tudo para ele permanecer. Ananias e Safira desonraram o nome do Senhor, não fizeram, não entregaram ofertas de coração, e receberam a punição por isso. Mas mesmo que aqui o texto esteja falando sobre esses irmãos que vendiam suas propriedades e davam o produto, e distribuíam o produto entre todos, há uma verdade também muito importante de nós captarmos esse texto. Nesse texto tem uma mensagem clara de que eles tinham tudo em comum e que tudo era nosso. Quando nós vamos na oração do Pai Nosso, fala que o Pai é nosso, fala que o pão é nosso. Ou seja, tem uma ideia de comunidade ali. No corpo de Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida não é mais sua. Essa conversa de que eu tenho minha vida e quem cuida da minha vida sou eu, isso é uma meia-verdade, isso é um sofisma. Porque a partir de agora, você também tem que prestar contas à comunidade que você está inserido. Você tem que prestar contas. Esse individualismo que a nossa sociedade prega, isso não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia fala muito bem de que ninguém naquele momento ali tinha necessidade. Por quê? Porque as dificuldades, as necessidades de cada um estavam à mostra. As pessoas sabiam o que as outras estavam enfrentando, por isso cuidavam delas. É verdade, irmãos. Claro que o texto aqui, como eu já disse, não nos orienta a vender tudo e dar para os pobres. Mas é bem verdade que aquilo em que investimos nosso tempo e nosso dinheiro dizem o que são as nossas prioridades. Aonde você tem colocado seu tempo, aonde você tem colocado seu dinheiro, isso é a prioridade da sua vida. Tem muitas pessoas que falam que a família é prioridade, mas não tem tempo para a família. Tem muitas pessoas que falam que o reino de Deus é prioridade, mas não investem no reino de Deus. Eu sinto dizer para você que não é a sua prioridade. Prioridade é onde nós colocamos nosso tempo e o nosso dinheiro. Que é onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Nós precisamos, irmãos, ter os nossos corações movidos quanto a isso. Nós precisamos verdadeiramente entendermos que no corpo de Cristo não pode haver necessitados, e que nós devemos caminhar juntos para que o reino de Deus seja propagado. Mas a terceira coisa que nós podemos tirar desse texto, aprender desse texto, está no versículo 46 e 47, que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O texto, nesse momento, ele permanece fazendo algumas recordações daquilo que já tinha sido feito, tinha sido falado, e traz algumas novas orientações. Uma delas é que o texto caminha enaltecendo a questão da perseverança. Ele traz à tona mais uma vez, falando da perseverança daqueles irmãos, só que agora em outras áreas. Uma das coisas que esses irmãos perseveravam é que eles estavam no templo em oração. É bem verdade que depois de 70 depois de Cristo, o templo dos judeus foi destruído. Mas até esse acontecimento, os primeiros cristãos se juntavam nos templos que tinham na época, que eram sinagogas, o templo de Jerusalém, para orarem juntos. Irmãos, nós temos essa casa, nós temos esse templo. Claro que Deus não está aqui nas paredes, Deus está no coração de cada um dos crentes, aqueles que confessaram o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Mas quando nós nos reunimos neste lugar, Deus está presente no nosso meio. Eles perseveravam unânimes no templo.
Então essa conversa de que não tem que congregar, essa conversa de que eu posso adorar a Deus na minha casa, essa conversa de que eu não vou no culto hoje, isso não é bíblico. Nós temos que estar juntos aqui, adorando a Deus. Os irmãos permaneciam unânimes no templo. Eles estavam lá orando, buscando a Deus, juntos. Irmãos, o ajuntamento solene é enaltecido nas Escrituras. O ajuntamento solene é tido por grande estima por Deus. Naquele momento que Salomão dedica o templo, uma nuvem de glória desce, de maneira que os sacerdotes não podiam nem entrar. Irmãos, quando nós estamos juntos, orando e buscando a face de Deus, Deus se manifesta em nosso meio. Aqueles irmãos estavam perseverando unânimes no templo. Outra questão é que aqueles irmãos partiam pão de casa em casa. Eles estavam nas casas uns dos outros. Não tinha cerimônia. Não tinha cerimônia. Hoje é difícil até fazer uma visita. É ou não é verdade? Difícil hoje até fazer uma visita. Mas aqueles irmãos permaneciam unânimes no partir do pão de casa em casa. E nesse partir do pão, como eu já disse, acontecia muitas vezes também o sacramento da ceia do Senhor. Acontecia esse momento, essa refeição sagrada. E a igreja de Cristo em Atos cresceu, se disseminou, alcançou praticamente o mundo todo conhecido da época através da reunião nos lares. Nós temos a ferramenta fantástica na nossa igreja, que é os grupos familiares. Quem participa dos grupos, levanta a mão aí, ó. Dá uma levantadinha na mão. Glória a Deus. Você também pode participar. Irmãos, quando nós estamos juntos, nos lares uns dos outros, a comunhão, ela é fortalecida. Vidas são agregadas, pessoas são trazidas. Procura um líder de grupo aí no final do culto, eu quero participar também, eu quero aprender. Aí depois você já pega os horários do culto também durante a semana, vem e participa junto com a gente. Irmãos, a igreja cresceu. No grande primeiro concílio que aconteceu na igreja em 325, concílio de Nicéia, a igreja tinha congregações em praticamente todas as cidades importantes do mundo antigo. Inclusive lá na Inglaterra. Eles não tinham avião, eles não tinham internet, eles não tinham telefone, eles não tinham WhatsApp. Como que se propagaram? Reunião nos lares. A comunhão era fortalecida. Se alimentavam junto e partiam pão de casa em casa. Outra questão também está presente nesse texto, no versículo 46 ainda, é a alegria e singeleza de coração. Irmãos, uma das marcas distintivas do corpo de Cristo é a alegria. O crente precisa ser alegre. Imagine que você era morto nos seus delitos e pecados. Imagine que você estava no lamaçal. Você estava distante de Deus. Você não podia se relacionar com Deus. Você era inimigo de Deus. E de repente Jesus Cristo falou: eu morri por você, vem cá. Isso é motivo de alegria, irmãos. De saltarmos de alegria diante do Senhor. O crente precisa ser alegre. O crente precisa estar feliz pela salvação que recebeu de Jesus Cristo. Muitas vezes nós não nos alegramos pela salvação em Cristo Jesus, porque nós não temos noção de quão pecadores nós somos. Pecado a gente não tem não. Mas a verdade tem, nós somos pecadores, irmãos. Nós precisamos e carecemos totalmente da graça de Deus. E quando somos resgatados, transformados pelo poder do Espírito Santo, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nosso coração salta de alegria diante dele, e passamos a glorificar o nome do Senhor e anunciar para aqueles que ainda não conhecem a Ele. O salmista fala no Salmo 51, Senhor, restitui a alegria da salvação. Eu acredito que muitos nessa noite vão ter os seus corações restabelecidos na alegria da salvação. Irmãos, nós precisamos retornar a estar felizes quando nós nos ajuntamos no culto público. Quando nós já chegamos diante de Deus para ler a Bíblia. Quando nos debruçamos a Deus e diante de Deus em oração. Isso precisa voltar a aquecer as nossas vidas. Esses irmãos também contavam com a simpatia de todo o povo. Por mais que a igreja fosse perseguida pelas autoridades, por mais que a igreja fosse ultrajada, esses irmãos contavam com a simpatia do povo. Eles não deixavam de falar a verdade, eles não deixavam de anunciar o Evangelho,
mas as pessoas gostavam deles. Precisamos tomar como exemplo. Versículo 47, caminhando para a conclusão, diz que esses irmãos contavam, como diz, com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, métodos são válidos, são benéficos em alguns pontos, mas quem converte é o Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e já ouviu a mensagem do Evangelho várias vezes. Várias pessoas te entregaram panfletos, várias pessoas já pregaram o Evangelho para você, mas eu te trouxe aqui nessa noite para você ouvir a mensagem dele. E talvez seja hoje o dia que você tem que entregar a vida para Jesus. Talvez seu coração está aquecido agora. Talvez você está com suas mãos frias. Talvez você está nervoso porque você sabe que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Não tente resistir à voz do Espírito Santo. Entregue-se hoje. Não amanhã. Não depois. Agora. É hoje o momento. Eu acredito verdadeiramente que Deus, nessa noite, está salvando pessoas. Eu acredito verdadeiramente que nessa noite Deus está tocando o coração de pessoas aqui. Querida, hoje é o dia de você ter um encontro com o Senhor Jesus. Irmãos, essa igreja nos deu um exemplo. Vivendo assim, teremos o nosso número aumentado. Vivendo assim, teremos a nossa fé fortalecida. Vivendo assim, cresceremos internamente e externamente também. Mas fica o convite para você nessa noite para fazer parte dessa família. Na frente da nossa igreja tem aquela placa que diz: venha fazer parte dessa família. E o corpo de Cristo é uma família. E o convite para você nessa noite, o convite que Deus toca no seu coração nessa noite, para que você também venha fazer parte do corpo de Cristo. Como eu já disse, não deixe para amanhã. Entregue-se a Jesus Cristo hoje, agora.